Queridos, quantas pessoas nos visitam pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão, você que está nos visitando pela primeira ou segunda vez. Tem alguém? Alguém que nos visita? Todo mundo de casa? Que bom. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44. Nós estamos começando hoje uma campanha com o tema que a vossa alegria seja completa. Eu vou pedir para colocar no Data Show, mas você pode abrir aí Mateus 13, 44. Abre para mim, Jonathan, João 15, 11, o Evangelho de João 15, 11, para eu ler antes o texto da campanha. Evangelho, você vai abrir Mateus, abra Mateus aí, 13, 44. O verso da campanha que se inicia esses domingos agora, do mês de maio, de abril, desse mês de abril, tem como tema assim: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo ou a minha alegria permaneça em vós e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Amém? Daqui a pouco nós vamos estar explanando um pouco sobre esse assunto. Mateus 13, 44. Quem encontrou? Diz: eu vou morar no céu. Você que não encontrou, você pode também estar acompanhando aqui na projeção. Evangelho de Mateus, capítulo 13, o verso 44. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Evangelho de Mateus, capítulo 13, o verso 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de quê? De alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Amém? Só até aí. Curve sua cabeça por um momento. Feche os teus olhos. Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração. Repreenda toda distração, todo empecilho do inimigo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. Senhor, que nessa noite o Senhor possa falar comigo de maneira poderosa. É o que eu oro, penso, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Esse é o desejo de Deus. Você se considera uma pessoa alegre? O que hoje que acontecesse na sua vida iria deixar você uma pessoa mais alegre? Jesus, ele fala para os seus discípulos em João 15. Ele disse: eu tenho dito tudo isso para que a minha alegria, Jesus está falando da alegria dele, João 15, 11, onde ele fala da videira verdadeira. Jesus diz que a alegria dele estivesse nos discípulos, para que a alegria dos discípulos fosse o quê? Completa. E muitas das vezes a gente não entende, ou muitas das vezes a gente é enganado, ou pela religião, ou pelo próprio inimigo, achando que servir a Deus não é um motivo de alegria. Servir a Deus não é ser feliz. O engano que muitas pessoas pensam é que o crente não é feliz, é que o crente não tem alegria. Porque as pessoas, a maioria delas, para elas terem alegria, elas têm que tomar uma cerveja, elas têm que usar um baseado, uma droga, elas têm que se prostituir. E quantas são as pessoas que estão buscando alegrias em prazeres dessa vida, sim ou não? São muitas as pessoas que estão buscando alegrias, e alegrias passageiras nas coisas desse mundo. Cadê a obreira Viviane, para diminuir para mim aqui esse retorno? Glória a Deus. Vê para mim lá, pastor Flávio, para diminuir o retorno aqui desse canto que está estourado. Vê para mim lá, obreiro Daniel.
Jesus diz para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Diga comigo, diga completa. Qual é o desejo de Deus? É que a nossa alegria seja completa. E quando a gente fala de alegria, querido, está falando de como um combustível. Quando uma pessoa vai num posto de combustível, muitas das vezes a gente diz assim: olha, completa o tanque. E é bom quando a gente está com recurso para poder completar o tanque, porque quando você completa o tanque, a viagem ela se torna mais longa, você pode ir mais longe, você não tem medo da gasolina acabar, é ou não é? E uma pessoa alegre, uma pessoa que tem a sua alegria completada, ela não tem dificuldade de ir mais longe nessa vida, amém? O que nós fazemos nessa vida, nós precisamos ter alegria. Jesus vai contar uma parábola, e Jesus diz que a parábola do reino, Jesus diz que a parábola que Jesus conta, a história que Jesus conta é como um homem. Ouça isso aqui, deixa eu só baixar esse volume aqui, daqui, querida. É porque a mesa de som aqui, querida, é digital, aí só controla pelo celular. Aí está alto, não está alto? Está estourando, aqui em cima está alto. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, porque está dando microfonia aqui. Glória a Deus, agora ficou bom. Está melhor assim? Todos estão me ouvindo? Quem está lá atrás está me ouvindo? Glória a Deus. Olha aqui para mim. Jesus conta uma parábola de um homem que encontrou um tesouro. E Jesus vai dizer que quando aquele homem encontra aquele tesouro, ele é tomado de grande alegria. O homem é movido de grande alegria. E essa alegria que ele tem de ter encontrado aquele tesouro, faz ele vender tudo que ele tem. Ele vende todas as coisas para comprar aquele terreno. E Jesus não está falando de um terreno, Jesus está falando do reino de Deus. Quem encontra o reino de Deus, essa pessoa é tomada de grande alegria. E essa alegria faz com que a pessoa esteja disposta a vender tudo que ela tem para seguir o evangelho do reino. Quantos me compreendem? Servir a Deus é motivo de alegria. Servir a Deus é motivo de estarmos alegres, querido. Porque muitas das vezes nós somos enganados por Satanás, somos enganados achando que ser crente, servir a Deus, não tem alegria. Mas a nossa maior alegria é em poder contemplar a salvação do Senhor na nossa vida, amém? Essa é a alegria do cristão, poder declarar a salvação do reino dos céus sobre a sua vida. Ouça isso aqui. Eu lembro que quando criança, todo ano se iniciava o ano escolar, e eu ficava preocupado. Eu dizia assim: será que esse ano eu vou passar de ano? Porque eu não era um aluno muito comprometido com a escola. Eu gostava de estudar, mas também gostava de brincar. E para mim era uma alegria ir para a escola, porque eu brincava, aprendia, e muitas vezes eu ficava nesse meio termo, brincar e aprender. E muitas vezes corria o risco de ser reprovado. Não tinha muita dedicação, não tinha muito esforço, mas eu ficava pensando assim, eu já iniciava o ano pensando: tomara que chegue o final do ano logo, e a professora possa dizer assim: você passou, está passado, passou para a próxima série, passou para o próximo ano. A minha alegria não era quando eu tirava notas boas, a minha alegria maior é quando a professora dizia assim: você passou de ano. É bom, é ou não é? Quem estudou sabe. A alegria nossa não era quando a professora dizia: você tirou 10. Podia te tirar 10, mas no decorrer do tempo podia a nota cair. Mas quando chegava no final do ano, que a professora dizia assim: você passou. Isso era bom demais. Isso era motivo de alegria. E eu fui lembrando que eu ficava alegre quando meus pais me davam um presente. É tão bom uma criança, quando ela recebe um presente dos seus pais, é motivo de muita alegria para a gente, sim ou não? É motivo de muita alegria. Só que a gente cresce, e hoje a nossa alegria não é mais em presente, ainda que a gente ganhe presente, mas a nossa alegria hoje, depois que a gente cresce, não é mais em os nossos pais dar presente, em os nossos pais estar presente. Hoje a alegria de muitos é saber que tem um pai e uma mãe viva.
É uma alegria muito grande, sim ou não? Porque a gente sabe que eles vão partir dessa vida. É o ciclo da vida. Todos vão passar por esse ciclo. A morte é uma realidade na vida de todos nós. E é uma alegria tão grande quando a gente pode dizer: ainda tenho o meu pai e minha mãe viva. Só que o cristão, ele tem algo que Deus oferece a ele, uma alegria que Deus oferece a ele, ainda que o seu pai e a sua mãe, ainda que você saiba que eles vão morrer. Sabe qual é a maior alegria do cristão? É poder ter a salvação de Deus na sua casa. A minha maior alegria é no dia que o meu pai e a minha mãe dizer: eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu sei que um dia eles vão partir. Eu sei que um dia eles irão morrer. Eu sei que um dia eu vou morrer. É uma realidade na vida de todos nós. Todos nós um dia iremos partir dessa vida. Só que a maior alegria nossa é em poder dizer: o meu pai, a minha mãe está o quê? Salva. Ainda que partiu dessa vida. Você pode dizer: a minha mãe partiu, mas partiu em Cristo Jesus, amém? E ainda que a dor, a tristeza toma conta, mas existe uma alegria maior. E qual é a alegria maior? Em saber que o nosso pai, ou que a nossa mãe, ou que o nosso irmão, ou que alguém que a gente amava, partiu, mas partiu em Cristo. Então a maior alegria na vida de uma pessoa não são bens materiais, não são coisas materiais. Não se iluda achando que, olha, se eu tiver um carro tal, uma Hilux, um carro assim, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma casa, uma mansão, mas eu vou ser feliz. Se eu ganhasse 100 mil reais por mês, ixi, eu ia ser feliz demais. Quantas são as pessoas que pensam que o dinheiro vai deixar ela alegre? Dinheiro é bom, mas não é tudo. As coisas materiais são boas, fazem parte da vida, mas não é tudo. Porque quantas são as pessoas que têm dinheiro, têm casa, têm os melhores carros, mas não são o quê? Alegres, não têm alegria. Porque você acha que se um carro trouxesse alegria, Deus precisaria enviar Jesus Cristo para morrer numa cruz no nosso lugar? Se um carro completasse a sua alegria, era muito mais fácil para Deus e muito mais barato para Deus te dar um carro, te dar uma casa, te dar dinheiro, riquezas, te tornar a pessoa mais rica do mundo. Se for isso que trouxesse alegria ao nosso coração, isso era fácil para Deus, isso era mais barato para Deus, tornar todas as pessoas ricas, milionárias. Mas isso não traz alegria. A verdadeira alegria está na salvação em Cristo Jesus. Não tem alegria maior, querido, do que essa, em poder ser salvo, em poder declarar que é salvo. Tem muitas pessoas que elas acham comum a salvação. Eu estou salvo. Meu irmão, você souber o que é ser salvo, se você souber o que é ter a alegria da salvação. Certa feita a Bíblia diz que Davi pecou. Ele foi buscar alegrias em coisas dessa vida. Ele adulterou, ele buscou alegria com uma mulher que era casada. E ali ele teve alegria, mas foi uma alegria passageira. Ele buscou satisfazer os seus desejos nas coisas dessa vida, mas daqui a pouco ele percebe que ele estava perdendo o principal, que era a presença de Deus. Salmo 51, verso 12. Davi vai orar ao Senhor o seguinte, dizendo, olha, Davi diz assim: Senhor, não retires de mim a alegria da tua salvação. Não retires de mim a alegria da tua salvação. Davi estava dizendo: eu sou feliz em saber que sou salvo. Eu sou feliz em saber que eu irei morar na eternidade com Cristo. Davi estava dizendo que ele era feliz por isso, por ter a certeza da salvação. Só que devido ao seu pecado, devido ao seu erro,
ele começou a perceber que ele estava perdendo a salvação. E ele se arrependeu. E ele disse para Deus: Deus, não retires de mim a alegria da tua salvação. A maior alegria que existe na vida de uma pessoa é saber que ela é salva. Querido, se a gente fica feliz em saber da salvação da nossa família, se a gente fica feliz em poder dizer: meu pai partiu, mas partiu em Cristo, essa é a alegria que nós temos. Minha mãe partiu, mas ela partiu em Jesus Cristo, ela alcançou a vida eterna. Essa é uma alegria que nos enche de esperança. E essa alegria também tem que encher o nosso coração, e não só saber que outras pessoas alcançaram a salvação, mas que nós também estamos alcançando essa salvação. Os discípulos foram enviados por Jesus para poder pregar a palavra de Deus, e eles voltam felizes demais, porque eles chegaram lá e encontraram pessoas endemoniadas. E eles disseram assim: em nome de Jesus, demônio, sai. E o demônio saiu. E eles voltaram felizes, voltaram alegres, e disseram para Jesus: mestre, o diabo foi expulso através do teu nome. Mestre, nós expulsamos demônios em teu nome. O diabo se sujeitou a nós. Nós dizíamos para ele: saia dessa casa, saia dessa vida. E ele saía. E Jesus disse assim para os discípulos: não fiquem alegres porque o diabo vos sujeita. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. A minha alegria não é porque eu mando o diabo sair, ele tem que sair, não. Esse não pode ser o combustível da minha vida. Os demônios têm medo de mim, não. O combustível que me move, a alegria que me move, é saber que o meu nome está escrito no livro dos céus. O seu combustível, a sua alegria não tinha que estar em coisas materiais. A sua alegria não tem que estar em coisas terrenas. A sua alegria tem que estar em saber que o seu nome está escrito no livro dos céus. Jesus disse que aquele que encontra o reino dos céus é como encontrar um tesouro. E essa pessoa se alegra tanto. Jesus disse que esse homem foi tomado de grande alegria. Vendeu tudo que tinha. Olha para você ver o que uma pessoa alegre faz. Uma pessoa feliz, quando encontra algo de valor, algo que realmente dá sentido na vida, ela está disposta, movida por alegria, a abrir mão de tudo que tem para adquirir algo mais valioso, para adquirir algo mais precioso. Sabe, a gente precisa saber o que é o reino de Deus, porque quando a gente encontra o reino de Deus, ele não nos deixa triste. Quando você encontra o verdadeiro propósito da vida, da salvação em Cristo Jesus, isso não vai te deixar triste, vai te deixar alegre, vai te deixar feliz, e vai deixar você tão alegre ao ponto de você dizer: não, eu estou disposto a abandonar tudo que tenho, e movido por alegria, adquirir o reino dos céus. Amém? Qual é a coisa mais importante que a gente tem nessa vida? É a nossa alma. É o bem mais valioso que você tem. Não venda, não troque, mas faça de tudo para, através de Cristo Jesus, receber a salvação. Busque ter a alegria da salvação. Ah, meu irmão, como eu sou feliz em saber que sou salvo. Porque ainda que a gente passe por problema, ainda que a gente passe por luta, e a salvação não é por esforço humano, a salvação ela é conquistada mediante a fé em Cristo Jesus, amém? Não é por perfeição, que ninguém é perfeito, é porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Eu posso ouvir um amém? É de graça. Eu estou disposto a abandonar tudo para poder viver o propósito do reino dos céus. Eu estou disposto a abandonar tudo para poder viver essa alegria da salvação. Porque naquele grande dia, no dia que o Senhor voltar, ou no dia que a gente partir para encontrar com Ele, meu irmão, a gente vai poder dizer: valeu a pena cada sacrifício,
valeu a pena eu estar na casa do Senhor, valeu a pena eu estar buscando o Senhor, valeu a pena eu ter abandonado a minha vida, os prazeres dessa vida, as alegrias dessa vida que são passageiras, que não completa, para poder servir o Deus único e verdadeiro. Porque só em Cristo a gente encontra a verdadeira alegria, o verdadeiro propósito da vida. Quando o salmista diz: Senhor, não me deixa perder a alegria da tua salvação, ele tinha alegria em saber que era salvo. Talvez você diz assim: não, eu vou ficar alegre se minha conta estiver cheia de dinheiro. Eu conheço pessoas que não têm dinheiro, mas que são felizes. Eu conheço pessoas que não têm carro, e muitas vezes você pode se perguntar: como é que uma pessoa que não tem carro é feliz? Como é que uma pessoa que não tem casa, tem gente que nem emprego tem e é feliz? Eu lembro da história de um rei. Ele era muito infeliz, ele era muito triste, amargurado, e vivia colocando decretos pesados sobre os seus súditos. E então ele entrou em uma depressão profunda. Então falaram com um dos sábios que haviam ali naquele reinado. Disse: olha, o rei está muito triste e ele não consegue ter alegria. Então nos dê um remédio para que a gente traga alegria para o rei. E o sábio disse assim: olha, o remédio para o rei ter alegria é procurar colocar nele a camiseta, a camisa do homem mais feliz desse lugar, dessa região. E então eles começaram a procurar o homem mais feliz daquela região. Começaram a procurar a pessoa mais feliz, até que encontraram. Encontraram um homem, trabalhador rural, lá um homem da roça, da vereda, que tinha sua esposa, e quando encontraram ele, ele estava lá, capinando, cuidando do seu terreno, mas a sua mulher feliz, dando risada, alegre. E então contaram para ele, disseram: olha, o nosso rei está muito triste e ele precisa de alegria. E o sábio disse que se ele vestisse a camisa da alegria, que é a camisa do homem mais alegre desse lugar, a alegria iria voltar para ele. Só que quando olharam para o homem nem camisa tinha, estava ali com o seu corpo todo queimado do sol. E o homem disse assim: olha, infelizmente eu não tenho camiseta. Então as pessoas disseram: mas como é que você é feliz se você não tem camisa, se você não tem roupa? E o nosso rei, que tem tudo, não consegue ser feliz. Porque a alegria, ela não pode estar condicionada a ter algo ou alguma coisa. A nossa alegria tem que estar no Senhor, amém? Por isso que Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus, a alegria de Deus nos preenche de tal modo. Em Deus você vai encontrar a verdadeira alegria. Você pode não ter carro, mas você vai ser feliz. Você pode não ter uma casa boa, você pode não ter as condições que você almeja, mas você vai ser feliz. Então não deixe esse mundo, não deixe o sistema desse mundo te enganar, achar que feliz é quem tem. Não, feliz é quem tem a presença de Deus, amém? Feliz é quem encontra o reino de Deus. Porque quem encontra o reino de Deus se move por alegria, vive alegre. E viver alegre não é que a pessoa não passa por momentos difíceis, passa, mas passa feliz. O crente é na prova, e ele na prova ele é cantando: eu estou passando pela prova e dando glória a Deus. É passando pela prova e está no culto glorificando a Deus. Isso é a alegria do Senhor. É passando pela prova, mas na esperança que Deus é bom e está com ele em todo o tempo. E é essa alegria que a gente precisa ter, a alegria da salvação. Pode me roubar tudo, o inimigo pode tomar tudo de mim, mas ele não pode roubar a principal alegria que temos, que é a alegria da salvação. Senhor, não retires de mim, foi o que o salmista disse, a alegria da tua salvação. A salvação, ela traz alegria em nós, traz alegria nos céus. Jesus diz que quando um pecador se arrepende, é o quê? A festa no céu, a alegria nos céus. Quando há salvação, meu irmão, a alegria nos céus. E é isso, a alegria que tem que nos mover.
A alegria em saber, ainda que você perdeu alguém da sua família que você ama, mas se você tem certeza que ele foi salvo, é essa alegria que você tem que ter, porque agora está nos braços do Pai, agora está na eternidade com Cristo, e você precisa ter essa mesma alegria, em poder dizer: eu sou salvo, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu pergunto para você: você é feliz em ser salvo? Você é feliz em saber que Jesus te salvou? Você é feliz em saber que você vai morar na eternidade com Deus? Você está feliz com isso? Ah, bicho, eu sou feliz se eu ganhasse na Mega Sena. Meu Deus, não vai trazer felicidade. Vou dizer primeiro: se você ganhar na Mega Sena, vão querer te matar, começando da sua família. Vão querer te sequestrar. Você não vai dormir em paz, com medo de roubarem o seu dinheiro. Você não sabe o que vai fazer com esse tanto de dinheiro. E no final de tudo, ainda corre o risco de perder a salvação. Quantas são as pessoas que ganharam prêmios milionários, mas não alcançaram a alegria? Querido, se a alegria tivesse condicionada a dinheiro, sabe o que Deus ia te dar? Dinheiro, e muito dinheiro para você ser feliz. Ah, eu vou ser feliz se eu casar. A gente pensa assim, né? Oh meu Deus, quando eu casar eu vou ser feliz. É bom casar, estou dizendo que é ruim, não, é uma bênção de Deus. Só que isso não traz alegria permanente para sempre. Porque quando a gente casa, a gente descobre que é uma outra pessoa imperfeita igual a gente. Mas a gente é feliz em ter alguém na companhia. Mas mesmo assim, a gente sabe que só a presença de Deus é que vai preencher a nossa vida. Jesus disse: olha, eu tenho dito isso para que a alegria de vocês seja o quê? Completa. Jesus quer que você tenha uma alegria completa. E a sua alegria completa não vai vir de coisas materiais. A sua alegria completa vem da salvação em Cristo Jesus. A sua alegria completa vem em saber que o seu nome está escrito no livro do reino dos céus. Essa é a alegria do crente. Essa é a felicidade do crente, em saber que ele é salvo, em saber que a mãe dele ou dela foi salva ou está salvo, em saber que o filho está salvo. Eu pergunto para você, mãe ou pai que está aqui, o que você preferia? Se o seu filho, a sua filha dissesse: eu quero servir a Deus para todos sempre, ou o seu filho ou a sua filha fosse a pessoa mais rica da face da terra, o que você preferiria? Eu tenho uma certeza que a maioria de nós que estamos aqui, que entendemos o propósito da vida, iríamos dizer: eu trocaria toda a riqueza do mundo. Eu preferia que o meu filho, ainda que não tivesse muita coisa nessa vida, mas eu prefiro que ele seja salvo. Essa é a maior alegria de um pai e de uma mãe. Essa é a maior alegria nossa, em poder dizer: o meu filho, a minha filha está salva em Cristo Jesus, ainda que parta dessa vida. A minha maior alegria é em saber que o meu pai, a minha mãe possa ser salvo. Essa vai ser a minha maior alegria. Eu digo para Deus todo dia, eu digo: Deus, eu agradeço, porque o Senhor tem sido bom com a minha família. Mas eu digo: Deus, a melhor coisa que eu vou poder ouvir é no dia que eu souber que o meu pai e a minha mãe se rendeu ao Senhor de todo o coração. Eu disse: Deus, o Senhor pode até levar eles, Deus, que eu sei que todos vamos partir. Eu vou sentir falta. Eu disse: Deus, eu vou sentir saudade, mas a minha alegria, Deus, vai ser em saber que eles partiram com o Senhor. Eu disse: Deus, e a minha oração tem sido essa, eu digo: Deus, salva a minha casa. A minha maior alegria vai ser no dia que eu poder dizer: a minha família, os meus pais foram salvos em Cristo Jesus. Ainda que não estejam, ou o Senhor os leve, ainda que eles partam dessa vida, mas a minha maior alegria é poder dizer: o meu irmão aceitou Jesus, a minha irmã voltou para os braços do Senhor. Essa vai ser a minha maior alegria. Uma alegria eu já tenho, que é a certeza da minha salvação, amém? Mas eu prefiro, eu digo para Deus: Deus, eu quero essa alegria, porque é bom, não é? Poder saber que a nossa família está salva. Me diga o quão feliz você vai ficar no dia que seu esposo, que nem crente é, no dia que ele disser: eu quero servir Jesus. Meu Deus do céu, você vai dizer: Jesus amado,
Agora imagine Deus. Você acha que Deus fica feliz em saber que você está salvo? Se a gente, que somos seres humanos, fica feliz em ver a nossa família sendo salva, sendo alcançada pelo Evangelho de Cristo, imagine Deus em saber que a gente está sendo salvo. E essa mesma alegria tem que tomar conta da gente. Essa alegria tem que tomar conta de você, em saber que você é salvo em Cristo Jesus. Amém? E se você não entregou sua vida a Jesus, faça isso. Não é religião, não é ser crente, que Deus não é Deus dos evangélicos. Estava esses dias com um amigo meu, e os meninos dele estavam dando trabalho, e ele diz: oh meu Deus dos evangélicos. Mas Deus não é Deus dos evangélicos, Ele é Deus de todos, amém? A religião não salva, boas obras não salvam, a gente é salvo pela fé em Cristo Jesus. Por abandonar a vida de pecado, as alegrias passageiras dessa vida e decidir viver para Deus. E essa é a maior alegria que um cristão pode ter. Não fica triste, porque Deus não me deu dinheiro. Você quer trocar a sua salvação por dinheiro? Porque Deus não me deu uma casa. Você quer trocar a sua salvação por uma casa? Satanás está disposto a pagar o que for preciso pela sua salvação. Satanás está disposto a pagar o que for preciso, o preço que precisar ser pago. Para uma pessoa se perder, ele paga. Mas isso não traz alegria. Maior alegria nossa tem que ser a alegria da salvação. Então se alegre, meu irmão. Fica feliz, pelo menos o prêmio mais precioso você alcançou, que é a salvação em Cristo Jesus, amém? É a coisa mais preciosa, coisa mais valiosa é poder ter o nosso nome escrito no livro do céu. Jesus disse: se alegre por isso, se alegre porque o seu nome está escrito no livro dos céus. E do mesmo modo que o Senhor Jesus te alcançou, Ele vai alcançar a sua casa e a sua família. Ore a Deus, diga: Deus, não me tire de mim a alegria da tua salvação. Eu pergunto: você é feliz em servir a Deus? Você é feliz em saber que você é salvo? Eu sou feliz, sou alegre em poder ter certeza da minha salvação por meio de Cristo Jesus. Eu sou feliz. O dia mais feliz foi no dia que eu pude levantar a minha mão e voltar para os caminhos do Senhor. Esse foi o dia mais importante da minha vida. Naquele dia eu tive uma coisa que eu nunca tive na minha vida: paz, e paz com Deus. Naquele dia as lutas não diminuíram, aumentaram. A gente passou por luta, passou por dificuldade, passa a vida toda. Mas a minha alegria é poder saber que eu tenho uma certeza da minha salvação. Que naquele grande dia, quando a gente entrar às portas celestiais, a gente vai poder dizer: a gente conseguiu. É real, é verdadeiro. Esse Deus é bom, valeu a pena renunciar ao descanso, renunciar às coisas dessa vida, pela alegria da salvação, porque Jesus tem uma vida eterna para nos oferecer, amém? Jesus tem uma eternidade para mim e para você, aonde as ruas serão de ouro e de cristal, aonde as coisas materiais não têm valor, mas aonde a presença dEle vai estar conosco por todo sempre. Um lugar onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá pecado. É nesse lugar que Ele tem preparado para nós. Um lugar onde você vai poder encontrar aquela pessoa que você ama, que partiu dessa vida, mas que você sabe que foi salva. E lá vocês vão poder se alegrar no Senhor, em Cristo Jesus, amém? Eu quero orar por você, para que você tenha essa alegria, a alegria da salvação. A maior alegria que um crente pode ter, não é a alegria de conquistar coisas, mas é a alegria de possuir o reino dos céus. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia, Jesus. Isso, se coloque de pé. Você que pode. Feche os teus olhos neste momento. O Senhor me trouxe aqui com essa palavra de um homem que vendeu tudo que tinha, mas alegre, porque ele encontrou um tesouro maior. E esse tesouro é o tesouro do reino dos céus. Esse tesouro é o tesouro da salvação.
Esse é o maior tesouro que existe. Movido de alegria, ele abandonou tudo. Alegria tem que ser o que tem que nos mover, a alegria da salvação. Você tem que ser movido por alegria. Com seus olhos fechados. Eu queria que você fizesse a sua oração a Deus. Talvez você tenha andado triste, desanimado. Talvez algumas coisas dessa vida tenham roubado a sua alegria. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele quer que você tenha alegria em saber que o seu nome está escrito no livro dos céus. O Senhor quer que você tenha alegria em saber da alegria daqueles que partiram com Ele. Alegria da salvação. Alegre-se, porque o seu nome está escrito no livro dos céus. Passe o que passar, enfrente o que enfrentar, mas esteja feliz com a alegria da salvação. Com seus olhos fechados, se renda a Deus de todo o coração. Situação
Jesus. Glória a Deus. Peguem aí o cartãozinho da Cruzada de Milagres. Bispo, ainda não anotei os nomes, não tem problema. Depois você vai estar anotando. Se você esqueceu em casa, você vai levantar suas mãos. Levante para o alto neste momento. Quem são as pessoas que você quer ver salva nessa Cruzada de Milagres, ou até esse mês de maio? Quem são as pessoas? Talvez é o seu filho, o seu esposo, sua filha, o seu irmão. E eu garanto para você que isso vai encher o teu coração de alegria, porque a maior alegria é a certeza da salvação. Então, em nome de Jesus, neste momento, começa a orar por essas pessoas. Começa a pedir a Deus para repreender todo espírito de morte. Começa a pedir a Deus para libertar essa pessoa que você quer que seja salva, essa pessoa que seja alcançada. Talvez é alguém da sua casa, talvez é alguém da sua família. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero apresentar essa cruzada de milagres que vai acontecer aqui na cidade de Santa Rita de Cássia, meu Pai. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor por cada pessoa que está nessa ficha, meu Pai, por cada nome que está sendo representado. Ó Deus, talvez essa pessoa não escreveu, mas está mencionando o nome agora dessas pessoas, Deus. Ó Deus, a nossa alegria, ó Deus, é completa no Senhor. Mas queremos que o Senhor possa salvar, ó Deus, os nossos familiares. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa alcançar. Repreende todo laço de morte, meu Pai. Anula todo o poder do inferno, meu Pai. Ó Deus, e que eles possam ser alcançados pelo Senhor. Que eles possam receber o Senhor como Salvador, Pai. Entregamos a nossa família nas Tuas mãos e profetizamos a salvação em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Ainda de pé, querido, você vai anotar. Se você não anotou, você vai anotar o nome das pessoas, amém? Tem alguém aqui nessa noite, você diz: bispo, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho certeza se eu estou salvo, eu gostaria de entregar minha vida a Jesus. Ou você que está afastado, se afastou dos caminhos do Senhor e gostaria de receber Jesus como seu Salvador. Tem alguém que gostaria nessa noite de entregar sua vida a Jesus? Dê um sinal com sua mão que eu vou orar por você. Se você diz: bispo, eu quero ter essa alegria da salvação. Ou você se afastou por alguma coisa e nessa noite Deus falou com você. Tem alguém que deseja voltar ou receber Jesus como Salvador? Amém, glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando. Qual é a maior alegria do crente? Ganhar na Mega Sena? É ter a alegria da salvação.